Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 41, dando continuidade às pregações no livro de Gênesis. Gênesis 41, mas será de Gênesis 41 do verso 1 até o verso de número 36. Deixaremos o resto do texto para o próximo domingo. Gênesis capítulo 41, do verso 1 até o verso de número 36. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos. Mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos e ele nulos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então o Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José: no meu sonho, estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Depois vi, e em meu sonho, que 7 espigas saíam da mesma haste cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos. Bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolhe Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito.
Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham o cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Amém. Pode se assentar, irmãos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de ler a Tua palavra neste momento. E te agradecemos pela oportunidade que teremos de ouvir uma breve exposição da Tua palavra. Peço a Ti, Senhor, que pela Tua graça o Senhor se agrade de me usar. Sou o Teu servo, Senhor. E preciso do Senhor para proclamar a Tua palavra com clareza, com fidelidade, com intrepidez, com ousadia, anunciando, ó Deus, aquilo que Tu queres falar conosco na manhã deste dia. Usa-me, Senhor, para o louvor da Tua glória. E fala, ó Deus, poderosamente ao coração do Teu povo. Faze isto, Senhor, eu te rogo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos atentado para o texto de Gênesis e nós temos, de fato, observado, entendido e aprendido tantas coisas acerca dos servos do Senhor do passado. E como o Senhor Deus, graciosa, poderosa e soberanamente, conduziu a vida dos seus. De modos tão admiráveis, em meio a tanta confusão até. Confusão criada, gerada, provocada até mesmo pelos servos do Senhor. Homens que pecaram muito, como nós vimos há pouco na história de Jacó. Tantas coisas erradas acontecendo ali. Mas como o Senhor, graciosamente, fez uma obra grandiosa na vida deste servo. Nós temos contemplado a vida de José também, temos visto como o Senhor Deus tem conduzido a vida deste jovem, que antes estava ali no conforto do seu lar, junto à sua família, e pouco tempo depois, então, nós o encontramos preso no Egito. Vimos como ele, então, foi elevado, sendo colocado como alguém que deveria administrar as coisas do seu senhor Potifar. Mas vimos que depois de pouco tempo ele foi humilhado, uma mentira foi lançada contra ele, confusão grande aconteceu, este homem foi lançado no cárcere. Vimos também que no cárcere ele teve um momento de ascensão na humilhação. Enquanto ele lá estava, sendo aquele que deveria cuidar do cárcere no lugar do carcereiro, algo acontece. Nós vimos no capítulo 40 que o Senhor, então, faz com que o copeiro-chefe e o padeiro-chefe tenham um sonho. E aqueles homens estavam grandemente aperreados. Por que razão? Preocupados, porque não havia quem pudesse interpretar o sonho deles. Mas havia José lá, um homem que estava sendo lapidado pelo Senhor. Um homem que passou a olhar ao redor e identificar a necessidade daqueles que estavam aos seus cuidados. Ele percebe que na face daqueles homens há preocupação, há angústia, há algum tipo de aperreio. E então ele se dirige a eles e pergunta, estes homens então, um deles pelo menos prontamente abre o seu coração e diz, olha, eu tive um sonho e foi assim. José interpreta o sonho, favorável ao copeiro. O padeiro-chefe olha para aquilo e pensa, opa, foi favorável, né? Deixa eu contar o meu aqui, vai que de repente o meu também é. E nós vimos que o destino de ambos, dos dois, copeiro-chefe e padeiro-chefe, eram diferentes. Um foi morto, o outro foi restabelecido ao seu posto. José, naquela ocasião, nós vimos, ele clama a este homem. José estava angustiado, José estava preocupado, e ele sabia que fora lançado na prisão injustamente, então ele pede ao copeiro-chefe, olha,
quando você for restaurado ao teu posto, e você com certeza será restaurado ao seu posto, lembra-te de mim. Eu fui lançado aqui injustamente. Eu não deveria estar aqui. Mas nós vimos no final do capítulo 40 que o copeiro-chefe não se lembrou de José, porém o esqueceu. Esqueceu dele. O tempo passou, irmãos. Passaram-se 2 anos. Imagina José, estava lá, talvez na expectativa de que algo de fato acontecesse, mas estava aquele homem ali ainda sofrendo muito no cárcere, naquele contexto. É interessante, quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, que a Escritura vai nos dizer no versículo de número 40, no versículo de número 1 do capítulo 41, passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Então notem, passaram 2 anos de quê? Passaram 2 anos desde quando José foi preso e aqueles homens foram então, o copeiro-chefe pelo menos, liberto da prisão. Depois de 2 anos então que José está no cárcere, aconteceu então que o faraó ele teve um sonho. E nós veremos aqui uma história já muito conhecida de todos nós, algo foi revelado a Faraó através de um sonho. O que nós devemos entender aqui é que é Deus revelando a Faraó a vontade dele. E ele revela isto a um homem ímpio. É Faraó naqueles dias. E então o Faraó tem esse sonho e ele entende que neste sonho que ele teve, ele estava junto ao rio Nilo. É interessante isto, porque o Nilo era um rio que de fato regava a terra do Egito. E era um ambiente ou algo que promovia a fertilidade, promovia a prosperidade, era algo que era fundamental para o bom andamento dos negócios dos egípcios naqueles dias. Então ele vai acentuar o rio Nilo. É de lá que vem a prosperidade, é de lá que vem as bênçãos, é de lá que vem tudo o que precisamos, é de lá que os deuses nossos nos abençoam com prosperidade. Eles tinham concepções equivocadas acerca destas coisas. O rio Nilo era realmente algo muito importante para os egípcios e Faraó estava plenamente consciente disto. Mas é interessante que algo acontece neste sonho. Ele vai dizer, no verso 2, do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. Então, o carriçal é um pasto de fato, né? Uma espécie de grama do Egito. Não é? E elas comiam, né? Que pastavam no carriçal, ele vai dizer. E após elas, subiam então do rio outras 7 vacas, feias à vista, magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. Então, é interessante que ele vai dizer que então sobem 7 vacas gordas, formosas, belas, e logo em seguida ele contempla outras 7 vacas magras, feias, muito feias. E o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer, olha, e essas vacas magras engoliam as vacas gordas e, pasmem, continuavam magras. Permaneciam exatamente do mesmo jeito. Então ele olha para aquela cena no sonho e ele então fica, inicialmente não parece admirado, mas ele vai ficar admirado com o que haverá de acontecer ali. Ele olha e ele contempla isso. Mas então algo acontece. Ele vai acordar Faraó. Mas ao acordar logo ele volta a dormir. E então ele tem o que poderíamos chamar de um outro sonho. E agora não são mais 7 vacas magras engolindo 7 vacas gordas. Se isso admirou você, você pode se admirar com a ideia de então ver espigas engolindo outras espigas.
Ele então vai dizer no texto, no verso 5, tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. Isso aqui apontando para a ideia de fato de prosperidade, né? Espigas cheias, fartas, boas. Contudo, após ela surgiam espigas mirradas, crestadas do vento oriental, secas, ruins, do vento que vinha do deserto. Não serviam para absolutamente nada. Mas o que acontecia? Ele vai dizer, e então as 7 espigas mirradas engoliam as grandes e cheias. E então, Faraó mais uma vez acorda. Era um sonho. Muitas vezes alguém poderia pensar assim, rapaz, isso é um pesadelo, a gente chama assim, né? É um pesadelo isso, não pode ser um sonho não. E muitas vezes a gente está dormindo, então acorda meio espantado, não é? Então o que acontece com Faraó seria algo semelhante aqui, neste contexto. Agora vejam, um sonho para um homem comum daqueles dias no Egito era normal, mas ainda assim aqueles homens no Egito, eles queriam sempre entender qual o significado dos sonhos. E eles sempre procuravam alguém que pudesse interpretar. Nós vimos isto e ficou indicado isto na vida do copeiro-chefe e do padeiro-chefe. Eles sempre tinham interesse de entender o que é que os sonhos diziam. Mas para Faraó, sobretudo, era algo que não traria somente espanto para Faraó. Era algo que se a comunidade sujeita a Faraó soubesse que ele teve um sonho, ficariam também de olhos bem abertos e com temor, talvez, caso a coisa fosse ruim. Porque tratava-se de alguém que era autoridade sobre o Egito. E através então de um sonho, ele poderia fazer algo ou deixar de fazer. E eles então também tinham uma outra concepção também acerca do Faraó. Faraó era alguém que seria como que um filho dos deuses. Eles eram considerados como se fossem um próprio Deus. Então trata-se de pessoas que tinham a concepção que eles também recebiam algum tipo de comunicação divina das suas divindades através de sonhos. Só que eles não conseguiam interpretar os seus próprios sonhos. O próprio Deus, homem, na concepção deles, o Faraó, não conseguia discernir ou entender um sonho. Mas ele está ali, de fato, de cara com isto. E eu vou repetir, irmãos. Trata-se do próprio Deus revelando a Faraó a sua vontade através de um sonho. Faraó, então, ao se deparar com esta realidade, ele vai se ver realmente impotente. Ele não tem forças, ele não sabe realmente o que dizer ou como entender aquilo. Ele simplesmente vai acordar espantado. O verso 8 nos dirá isto. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado. É assim que ficam muitas pessoas, viu? Que gostam desse negócio de ficar tentando interpretar sonho. Aí tem um sonho que parece não ser muito favorável e acordam angustiados. De alguma forma tentando procurar alguém que possa explicar o que ele sonhou. Isso acontece, viu? Frequentemente por aí. Este homem, ele acorda assim, ele acorda grandemente angustiado. E então ele vai mandar chamar os magos, ele vai mandar chamar os sábios daqueles dias para contar o seu sonho. Os magos ou os sábios podem ser termos aqui intercambiáveis, viu? Eram os conselheiros, eram aqueles que eram conselheiros, mas também aqueles que eram capazes de interpretar sonhos naqueles dias. Obviamente que existiam aqueles que falavam apenas aquilo que os reis gostariam de ouvir, não é? Mas eles imaginavam ser, e os egípcios imaginavam que eles eram pessoas realmente capazes de conseguir discernir a revelação dos deuses através dos sonhos, e eles então eram muito interessados em descobrir a vontade dos deuses
para a vida deles. E então eles consultavam estes homens. Contudo, nesta ocasião em particular, o que acontece é que ninguém havia que pudesse interpretar. Veja só, ninguém havia que pudesse interpretar. E veja, isso não está dizendo aqui que ninguém tentou falar algo. Provavelmente, eles tentaram dizer algo a Faraó. Olha, mas o sonho pode significar isso. Não, mas o sonho, de repente, é isso, mas não sei o quê. Mas nenhum deles foi convincente a Faraó. Faraó não encontrou paz na interpretação dada pelos sábios, pelos magos daqueles dias. Isso aqui já começa a apontar, irmãos, para a fragilidade, a fraqueza, a miséria, não somente de Faraó, mas a miséria daqueles que pensam ser sábios, mas não são. Que pensam, de alguma forma, entender a vontade de Deus, mas não entendem. Eram limitados e muito limitados. Faraó não consegue, então, ter uma resposta para o que é aquilo, o que haverá de acontecer. É assim como os homens ímpios, irmãos, no mundo. Os homens ímpios, eles imaginam que entendem o que é melhor para a vida, imaginam que são homens sábios e que possuem um conhecimento através do qual possa, então, a instruir e conduzir a vida de outras pessoas, mas a realidade é que eles são impotentes. Sobretudo, irmão, para nos conduzir, eu e você, que conhecemos a Deus, num caminho que seja reto. Eles são incapazes. E por que razão, sobretudo, são incapazes? São incapazes, sobretudo, porque eles não consultam a revelação de Deus. Seria, portanto, uma loucura fazermos o que tentou fazer inicialmente aqui Faraó. Consultar os magos, consultar os sábios deste mundo. Loucura tentar fazer algo desta natureza. Nós jamais podemos imaginar que eles, ainda que possuam algum tipo de sabedoria, graças à graça comum de Deus, mas não são as pessoas mais apropriadas para procurarmos. Muito menos nos dias em que nós nos encontramos como Faraó naqueles dias, de espírito perturbado com alguma coisa na nossa vida. Nós precisamos procurar alguém que tema a Deus e que se utiliza da própria palavra de Deus para nos guiar nisto. Então eles eram impotentes. O Senhor está querendo mostrar para Israel, o seu povo, que os seus inimigos são realmente muito frágeis e muito limitados. É isso que ele quer nos ensinar também. São frágeis, não conseguem fazer e dar o significado daquilo. Também porque, irmãos, certamente o Senhor os privou de fazer isto. Porque o Senhor tem um propósito que alguém pudesse fazer isto. Porque ele tem um propósito muito maior à frente. José teria de ser este homem. O Senhor não permite que eles falem alguma coisa que pudesse, de alguma forma, trazer paz ao coração de Faraó naquele momento. O texto continua. E o que acontece, então? Eles não conseguiam. Então, disse a Faraó o copeiro-chefe, lembro-me das minhas ofensas. É interessante isto. Alguns vão dizer assim, ele está lembrando das suas ofensas. Que tipo de ofensa? Poderia ser pecado aqui. Lembro-me dos meus pecados. Alguém poderia pensar, dos meus pecados cometidos contra tu, Faraó. Mas alguns outros estudiosos vão dizer assim, ele está se recordando do pecado que ele cometera, não somente contra Faraó, mas contra o próprio José. Porque, meus irmãos, eu acredito que ele esqueceu de José moralmente, ele não quis se lembrar de José. Nesta ocasião, se por um arrependimento verdadeiro nós não sabemos, se querendo ser considerado como alguém realmente bacana diante do rei, mais uma vez, querendo mais prestígio, não sabemos. O fato é, ele confessa diante de Faraó, dizendo, olha, eu lembro das minhas ofensas.
eu não falei sobre um jovem que clamou a mim, está na mesma condição que eu, para você. E não falei para você, Faraó, que tinha um jovem como este, no cárcere, que me interpretou sonhos naquela ocasião. Ele abre o seu coração, de certa forma, mostrando então que ele deixou de fazer algo que realmente deveria ter feito. De algo que ele realmente precisava fazer porque era necessário fazer naquele contexto. Mas é interessante, irmãos, que ele vai fazer isto e ele então se recorda disto, aí ele vai contar o que aconteceu, né? Ele vai dizer, olha, o faraó estava muito indignado e o Senhor estava indignado comigo e com o padeiro-chefe. E o Senhor então nos lançou na prisão. Só que lá achava-se um jovem hebreu, e nem lembro o nome, servo lá do Potifar, do comandante da guarda, e nós contamos o nosso sonho. Sabe o que aconteceu? Ele falou e exatamente aquilo que ele disse aconteceu. Ele então declara isto diante do próprio faraó. E é interessante então, que ele vai dizer, né? E ele então interpretou, e assim mesmo se deu, verso 13, fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Exatamente o que ele disse aconteceu. Aqui, irmão, já começa a ser indicado para Faraó, olha, ele interpreta e o que ele diz acontece. Você pode confiar nele. Nas entrelinhas, você pode confiar, porque o que ele fala realmente acontece. Faraó, então, escuta o copeiro-chefe, que era, obviamente, alguém considerado como alguém importante, era alguém próximo do próprio faraó. Não era simplesmente alguém que levava o copo, era alguém próximo, junto a ele. E então ele atende aquele conselho. Então o que é que o verso 14 vai nos dizer? Então o faraó mandou chamar a José. Vejam só aqui o que acontece. Chamou a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. O faraó está apressado, meu amigo. Ele quer urgentemente saber o que significava aquilo. Ele está angustiado, o seu espírito estava perturbado. E então ele manda chamar que eles vão agarrar José. E como é que José estava lá? 2 anos, meu amigo. Estava bagunçado. Provavelmente o cabelo uma bagunça. A barba uma bagunça. Não sei se é semelhante à minha. Mas ele foi barbeado. Provavelmente cortaram o cabelo dele, porque os egípcios, eles tinham uma questão com higiene. E eles tiravam a barba, eles rapavam a cabeça. Em geral era assim. Alguns irmãos de outras igrejas, tradições, dizem assim, o homem não pode ter barba, ficam achando que é pecado. Mas isso é coisa de egípcio, viu? Não é coisa de... Os hebreus tinham barba. O povo de Deus tinha barba. Mas não é pecado não ficar sem barba nem ter barba, viu? Não tem nada disso não. Mas o ponto é, ele tirou. Ele foi barbeado porque era assim a cultura. Ele se sujeitou a isso naquele momento. Ele tem de tirar a barba, cara limpa. Ele raspa a cabeça. Mas não somente isso, dão uma veste para ele. E é interessante, né? Porque na vida de José sempre envolve uma questão de despir e vestir. É veste tirada ou veste colocada. Ele foi... Quando ele estava sendo louvado pelo seu pai e sendo engrandecido, ele estava com vestes belas. Na ocasião em que ele é humilhado, sendo lançado lá para o Egito, as vestes dele são tiradas. Na ocasião, então, que ele ascende ao Egito, está ali sendo alguém que está sendo um superintendente das coisas do comandante, ele está bem vestido, provavelmente sem barba e limpinho. Depois, então, ele perde as suas vestes, a mulher toma as suas vestes, ele é lançado no cárcere. Está lá uma bagunça. Agora, mais uma vez, é restituir vestes para ele. É como se ele tivesse agora, mais uma vez, saindo, então, da sua humilhação e sendo exaltado novamente. Mas exaltado na sua humilhação, irmãos. Ele é escravo. Ele está sempre em segundo lugar. Ele não é aquele que manda. Ele é aquele que manda, mas ele ainda está abaixo do faraó. Ele é aquele que mandava, mas ainda estava abaixo de Potifar. Ele é alguém que está sendo exaltado, mas ainda humilhado na sua caminhada ali. Mas sabe o que é interessante? Veja que coisa. Passaram-se 2 anos para que isso acontecesse. Eu imagino que José, naquele dia, que ele disse assim, olha, tu vai ser restituído daqui a 3 dias. E ele pensou assim, amanhã
Talvez. Faraó vai vir aqui, vai me libertar daqui, porque o copeiro vai falar sobre mim. Meu irmão, passou uma semana, passou um mês, passaram-se 1 ano, 2 anos. É tempo para quem está preso. Mas é interessante, irmãos. Nosso coração, ele vai ficar angustiado em momentos como este. Imagina você, então, no momento da aflição, você cria maior expectativa que você, então, vai conseguir ser liberto daquele problema. Mas a realidade é outra. Você se vê passando por este problema e o tempo passa e você fica angustiado. E nós somos muito inclinados a murmurar rapidamente, como o povo de Deus no passado, e reclamar. Mas espera aí, por que as coisas estão acontecendo assim? Poxa, mas espera aí, Deus esqueceu de mim, foi? O que é que está acontecendo? Mas por que eu estou sofrendo isso? Mas eu mereço isso. Eu creio em Deus, eu sou servo de Deus. Mas por que se estende tanto? E a gente fica angustiado, reclama, murmura, reclama. O nosso nome poderia ser fulano de tal, descontentamento. Rafael, descontentamento. Daniel, descontentamento. Lucas, descontentamento. Porque é assim a nossa vida. E sobretudo quando estamos no meio da aflição, no meio da prosperidade, também muitas vezes somos descontentes. Paulo vai dizer que eu posso ser descontente na fartura ou na miséria. Mas o ponto é, na aflição, nós ficamos então muitas vezes impacientes e murmuramos. Mas, meus irmãos, o que nós devemos entender de fato é que o Senhor Deus faz tudo no tempo dele. Não é no nosso tempo. Não é quando nós queremos. Eu quero que seja agora. E então vai acontecer. Porque tu quer. Não existe isso. Nós não somos Deus, irmãos. Nós somos filhos de Deus. É Ele quem soberanamente conduz tudo. E é Ele quem faz tudo no tempo apropriado. Deus não chega atrasado, nem chega apressado nas questões da nossa vida. Ele faz tudo direitinho, visando nos ensinar algo em meio a tudo isto. Ele nos chama, meus irmãos, a meio em tudo isso, a sermos pacientes na aflição, certos de que em algum momento isso vai acabar. E ainda, meu irmão, que não acabe nesta vida a aflição. Um dia ela cessará. Você pode ter essa certeza. O Senhor vai voltar. Nós nos encontraremos com Ele. Cessará. Um dia. Talvez nesta vida, talvez não. Mas isto vai cessar. Ele teve de esperar. Nós devemos, meus irmãos, ser exercitados na paciência. José foi exercitado na paciência. Assim como Marta e Maria deveriam ser exercitadas na paciência. Lá em João capítulo 11. Quando elas estão diante do seu irmão Lázaro morrendo, elas querem que o Senhor vá até para então possa socorrer o seu irmão. Elas rogam isto. O texto vai nos dizer que Cristo amava a Lázaro, mas ele se demorou. Calvino, comentando isso, vai dizer assim: essas mulheres, elas deveriam orar, e isso nos ensina a paciência, a sermos pacientes, porque o Senhor é aquele que vai agir, socorrer no tempo dele. Então a gente segue orando e segue enfrentando, confiando no Senhor em meio a todas as aflições, mas o ponto lá é, elas estavam realmente angustiadas. E aquilo que elas não queriam que acontecesse, acontece. Lázaro morre. O Senhor Jesus Cristo chega depois disso. Esse homem já estava na sepultura. Aquela mulher estava angustiada. E então, como certa vez meu pastor Paulo Brasil falou na pregação, nunca me esqueci, ele vai dizer assim: o Senhor amava Lázaro, mas ele sofreu. Então, o sofrimento não significa que nós não somos amados por Deus. Deus nos ama. Ele poderia ter socorrido Lázaro antes, mas não socorreu. Mas o Senhor nos ama
mesmo quando estamos enfrentando as mais adversas aflições, isso não é sinônimo de que Deus não nos ama. O Senhor cuida de nós, Ele nos ama, Ele sabe as nossas necessidades. O Senhor, Ele é um Deus que tem um amor imenso, meu irmão, por você. Então, jamais considere a sua aflição como uma demonstração de desamor de Deus por você. Mas Ele vai dizer ainda mais, Ele vai dizer assim, olha, o Senhor desejava ser glorificado. E Ele seria mais glorificado na ressurreição de Lázaro do que na cura da enfermidade de Lázaro. O Senhor se demora e então Ele ressuscita Lázaro para a glória de Deus. O Senhor visava a glória do seu nome, a manifestação do seu poder e a revelação do próprio Cristo. É assim, meus irmãos, na vida do crente. É assim na minha, na tua vida. O Senhor é um Deus que haverá de agir em nosso favor, socorrendo-nos no tempo dele. E isso para o teu próprio bem e para a glória do nome dele. For assim na vida de tantos homens no passado, não seria diferente na minha, na sua vida. Nós não somos melhores do que eles. E o Senhor tem seus propósitos. O Senhor estava preparando José para ele ser um instrumento bem trabalhado para a obra dele, como um salvador ali do seu povo, naquele contexto. E então ele é tirado da masmorra, ele vai se barbear, ele vai mudar a roupa e se apresenta a Faraó. Não é de qualquer jeito que se apresenta diante de uma autoridade, não. A gente pode pensar nisso com respeito ao culto a Deus também. A gente se apresenta diante de Deus da melhor forma possível. No temor do nosso Senhor. É diante do Senhor que nós estamos. Mas ele se apresenta aqui diante, então, do próprio Faraó. E o que acontece? Faraó vai lhe dizer, tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Interessante isso, né? Então eu ouvi dizer que quando você escuta, você interpreta. E eu tenho um sonho que ninguém conseguiu me dizer algo que me seja favorável, ou que me trouxe paz ao coração. Então ele como que, veja, é como se ele estivesse levando a bola de José aqui. Quando alguém chega assim para você e diz assim, rapaz, eu sei que tu é fera nisso aí. Geralmente a gente, realmente eu sou, não tem ninguém melhor que eu aqui. Geralmente, a inclinação no coração natural é esta. Mas qual a postura de José? Veja o que o texto vai nos dizer. Respondeu-lhe José, verso 16, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Meus irmãos, é interessante. Vamos de trás para frente, ele vai dizer, Deus dará resposta favorável a você. É como se ele estivesse querendo dizer assim, olha, não é que o Senhor vai fazer aquilo que tu quer, não. Porque a gente poderia pensar, olhando para esse texto, é favorável ao quê? Ao desejo de Faraó. Não, não é isso. Mas é que o Senhor responderá de um modo que vai trazer segurança e paz ao coração teu, Faraó. O que ele haverá de fazer. Mas ele vai dizer o seguinte, ele vai realmente falar, não está isso em mim, mas Deus. Ele entende, irmãos, que ele não é capaz. Ele entende, ainda que seja levantada a bola dele, ele entende que ele não é nada. Ainda que ele seja louvado, exaltado a sua virtude, ele diz, não, isso não está em mim, mas em Deus. Então ele tira a glória dele. Ele tira o foco dele. E ele coloca a glória em Deus, o foco em Deus, a capacidade em Deus, tudo em Deus, porque ele sabe que ele nada é. Meus irmãos, isso aqui é José, viu? Que logo no início, lá no capítulo 37, teve um sonho e estava ele lá se gabando do seu sonho e é isso mesmo. Aqui agora se trata de um homem humilhado, que conheceu a Deus, que sofreu muito, que está sendo lapidado, que sabe que não é nada e de que não tem nada do que se orgulhar, senão do próprio Deus que ele tem. Meus irmãos, nós
não somos tão bons quanto nós imaginamos. E nós não somos tão capazes quanto nós imaginamos. E não fazemos tudo o que nós fazemos porque nós somos bons, habilidosos, extraordinariamente fortes, extraordinariamente sábios, brilhantes. Não somos. Nós devemos fazer como José fez, como os homens santos sempre fizeram, atribuindo a Deus tudo. Ele sabe, eu não tenho poder em minhas mãos para fazer o que eu faço. E é assim, meus irmãos, que nós devemos entender e pensar acerca da nossa própria vida, em tudo quanto você fizer, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, com a sua esposa, com seus filhos, com seus irmãos em Cristo, na lida com alguma dificuldade na vida, na resolução de problemas, no bom desempenho no seu trabalho, na roça, no campo, onde quer que seja, nós devemos entender. Não é por causa da força do meu próprio braço que eu consigo fazer o que faço, mas somente por causa do Senhor, que me dá a força que eu preciso, que me dá a saúde que eu preciso, que me dá o entendimento, a sabedoria que eu preciso, que me dá tudo aquilo que eu preciso para fazer tudo o que fui chamado para fazer. É Deus, irmãos. Então nunca permita, quando alguém disser assim, olha, você diz assim, louvado seja Deus por isso, é Ele quem me dá graça para fazer o que eu faço. Louvado seja Deus no ministério da palavra, na pregação do evangelho, em ser um bom pregador, o que seja, alguém que pastoreia o povo do Senhor, alguém que para muitas pessoas a pessoa pode olhar assim e pensar, nossa, que coisa extraordinária esse homem. Nós jamais podemos permitir, irmãos, que o nosso coração se eleve a tal ponto de imaginarmos as coisas acontecem porque eu sou brilhante, um pastor brilhante, eu sou um pregador brilhante, eu sou um homem extraordinário. É o Senhor Deus quem dá o crescimento. Se a igreja cresce, se a igreja prospera, se as coisas avançam, se tudo melhora, é porque o Senhor é quem faz isso. Ele vai dizer lá em Atos capítulo 2, no finalzinho, é o Senhor quem dá o crescimento, Ele acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Nós não passamos de servos que não fazem além daquilo que deve ser feito. Servos, e que podem ser chamados de servos inúteis, de um Deus que tudo faz através de nós. Então, quando o orgulho bater na sua porta, do seu coração, mortifique ele. Quando a vaidade do que você faz bater na porta do seu coração, mate este pecado. É horrível isto. E se volte para o Senhor e diga, Senhor, toda a glória é tua. Foi para isto que você foi criado. A nossa primeira pergunta do breve catecismo de Westminster nos diz isso. Eu acho que você sabe decorar desta pergunta. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Ou gozá-lo para sempre. E através da Escritura, Deus nos diz como este Deus deve ser adorado. E é como Ele está fazendo conosco aqui através de José. A segunda pergunta vai nos dizer, que regra Deus nos deu para nos orientar na maneira de o glorificar e de nos alegrarmos nele? A palavra de Deus, que se acha nas Escrituras do Antigo e Novo Testamentos, é a única regra para nos orientar na maneira de o glorificar e de nos alegrarmos nele. A Escritura. É ela que nós devemos consultar para sabermos como viver uma vida que glorifica o nosso Senhor. A vida de José é uma vida que, neste particular aqui também, nos dá um exemplo de alguém que é um servo humilde do Senhor. O que nós somos chamados a ser, servos humildes do Senhor. Então, o que acontece? Faraó, ao ouvir essa resposta dele, confia naquilo. E veja, José está falando do seu Deus. Ele diz, Deus dará. Opa, mas espera aí, ele está falando com quem? Irmãos, ele está falando com Faraó. Alguém que seria uma espécie de divindade, que possuía uma série de divindades. Ele diz, Deus dará. Veja que José ele não teme, não. Ele não diz, é Deus mais o Deus fulano, o Deus do trigo.
e o Deus da água. Não. Ele diz, Deus é quem faz isso. Ele tá dizendo para Faraó, olha, Faraó, de fato, os teus deuses e tu és incapaz, mas Deus é capaz. Ele está apontando para a singularidade de um Deus que faz tudo. Ele está dizendo a José, teus deuses não conseguem dar uma interpretação de um sonho. E teus deuses não são capazes de fazer o que haverá de acontecer daqui a 14 anos, ou 7, depois mais 7. Nunca, José, nunca, Faraó. Ele está mostrando, meus irmãos, e mostrando para o seu povo, Israel, naqueles dias, e para nós, o Senhor Deus é incomparável. O Senhor Deus é o único Deus, vivo e verdadeiro. Não há outro que se compare a Ele. Faraó, impressionantemente, não vai brigar com ele e dizer, não, mas espera aí, meus deuses. Não, ele vai dizer assim, não, deixa eu te contar meu sonho então. E aqui, meus irmãos, nós vemos ele contando o sonho dele. Do verso 17 em diante, nós encontramos ele contando tudo o que havia acontecido. Ele só vai acrescentar uma coisa interessante. Verso 19, ele vai dizer assim, diferente do que ele contou anteriormente, né? Não vou ler todo porque nós já lemos isto. Ele vai dizer assim, nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. Ele fica admirado, ele nunca viu coisa tão feia como aquelas que ele viu no sonho dele. E então, ele conta a José. E então, José vai responder ele a partir do verso 25. Então, lhe respondeu José, o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Notem isto. Ele não está dizendo assim, Deus manifestou a Faraó. E veja, mais uma vez aqui, ele revelou a Faraó. José está interpretando isto para Faraó. E ele vai dizer assim, o que há de fazer. Não é o que pode, o que talvez vai acontecer. Ele diz com muita certeza. José, ele tem convicção que, de fato, Deus o revelou o significado do sonho e que Deus vai fazer aquilo que ele diz. Ele tem convicção desta realidade e ele vai declarar isto ao próprio Faraó. E então ele vai dar o significado. Verso 26. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas são também 7 anos. O sonho é um só. Depois ele vai dizer então, as 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão também 7 anos. Bem como as espigas mirradas e secas do deserto com vento oriental serão 7 anos de fome. Verso 28, esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó, que ele há de fazer. Mais uma vez, ele repete. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-lo. Mais uma vez, 3 vezes. O Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer, o sonho é dúplice, o Senhor se apressa em fazê-lo. Deus vai fazer exatamente isto. Então o significado é, vai ter 7 anos de grande prosperidade, você pode estar certo disso, Deus se apressa em fazer isso. E vai ter 7 anos de fome, fome que nunca teve, meu amigo, na terra. Pode se preparar para isto. É interessante, meus irmãos, nós vermos aqui, nesta declaração do próprio José, esta plena e absoluta confiança de que isso haverá de acontecer. Ele sabe que o que Deus diz, acontece. Isso é algo que nós devemos levar para a nossa vida, de fato. Todas as declarações que nós encontramos na Escritura acerca daquilo que Deus faz ou haverá de fazer, nós devemos crer plena e absolutamente nisto, sem titubear. Por quê, irmãos? É Deus quem fala, irmãos. Se fosse eu dizendo, você poderia desconfiar. Rapaz, não sei se o pastor vai fazer, não. Mas é Deus. É um Deus que, diferente de nós, irmãos,
não mente. É uma coisa que Deus não pode fazer, impressionante, né? Deus é todo poderoso, Ele pode fazer absolutamente todas as coisas. Mas a Escritura vai dizer, em Tito, salvo engano, trata-se de um Deus que não pode mentir. Ou seja, Ele é verdadeiro em tudo. E então, meus irmãos, nós devemos apegar a esta verdade porque é segura a palavra do nosso Senhor. É segura. Uma outra coisa que nós podemos entender aqui, também através do que José vai dizer a ele, é que de fato o Senhor é aquele que diz isto e que ele está apressado para fazer aquilo. E é interessante que ele revelou exatamente essa vontade, o que ele haverá de fazer através de um sonho. Sonho revelado a Faraó. Então está lá um homem de Deus pronto para interpretar este sonho e dizer para ele, olha, é isso aqui que vai realmente acontecer na tua vida. Mas veja, irmãos, quando eu estava pensando nesse texto aqui, eu me lembrei do que acontece com Filipe e o etíope. Né? Ele não consegue entender as coisas escritas na Escritura, então o etíope tem, ou melhor, Filipe tem que ir lá, Filipe, acho que sim, ele tem que ir lá e dizer assim, ó, entendes o que lês? Não consigo entender. Ele vai e explica aquilo. É um homem que conhece a Deus explicando a verdade de Deus para alguém que não conhece a verdade de Deus. Está lá José explicando a este homem a revelação de Deus para a vida dele. Interessante isto. Porque se formos pensar acerca de nós hoje, nós não faremos como Josué, porque não existe mais, irmãos, revelação de Deus através de sonhos. Deus não fala comigo e com você hoje através de sonho. Se eu fosse pegar meus sonhos e fosse tentar interpretar, ou você fosse tentar interpretar os seus, doideira. Rapaz, é cada negócio que você pensa assim, meu irmão, que negócio sem pé nem cabeça é esse aqui? Meu irmão, porque não tem condição. De fato, o Senhor não nos fala mais assim. E, meus irmãos, nós lemos hoje, de propósito, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, primeira sessão. O Senhor, Ele revelou a sua vontade nos tempos passados de diversos modos, de diferentes maneiras, aos profetas, nossos pais. Teofanias, manifestações extraordinárias de Deus, sonhos que eram atos revelacionais. Deus revelava a sua vontade assim. Mas é interessante o que é nos dito. O que é que o Senhor fez? Ele fez o seguinte. Por isso, foi o Senhor servido, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto. De quem? Da igreja. Contra quem? Contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo. Foi igualmente servido fazê-la escrever em parte. Ele diz, toda. Isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. Como é que Deus revela a vontade dele para mim e para você hoje? Na Escritura, meu irmão. E é justamente ela que nós iremos consultar nos dias maus ou bons. É na Escritura, toda, completa, suficiente, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, 66 livros onde Deus fez revelar toda a sua vontade especial para a minha vida. Lá ele revela pelo menos duas coisas. Pergunta 3 do breve catecismo vai dizer, qual a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? A coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Duas coisas. Então, o que eu preciso crer acerca de Deus está na palavra. E o que eu preciso fazer, como eu devo viver, está onde? Na palavra de Deus.
E se você quer um guia para ajudar você a entender mais, pega o Catecismo Breve, o Breve Catecismo, da pergunta 4 até a pergunta 38. Ela vai dizer a você tudo o que você precisa crer acerca de Deus. Da pergunta 39 até a 107, vai dizer assim para você, tudo o que você deve fazer em obediência, amor e temor a este Deus. A Escritura é suficiente para isto. E temos guias tão úteis para nos ajudar, irmãos, a discernir a vontade do Senhor para nossas vidas. Então, quando você pensar na sua vida, quando você pensar em qualquer coisa nesta vida, não pense fora da Escritura. Não vá procurar um mago, não vá procurar um curandeiro, não vá procurar... Você pode procurar a Escritura, debruce-se na Escritura, leia a Escritura, medite na Escritura, ore a Escritura. E procure homens crentes, mulheres, irmãs crentes, que possam também sentar com você e, à luz da Escritura, possam orientar você. É assim, não é somente você sozinho, você pode consultar, viu? E é bom sentar com outros irmãos e ouvir da sabedoria bíblica que esses irmãos podem nos dar, aconselhando-nos, orientando-nos, ajudando-nos, revelando a nós a vontade de Deus através da palavra. Né? Então é isso que nós devemos fazer, procurar e devemos também nos treinar para sermos exatamente estas pessoas que se utilizam da Escritura para ajudar irmãos, outros, a entenderem a vontade de Deus para a vida deles. Fundamental, irmãos. Somos fracos demais para conseguir discernir essas coisas. Somos muito limitados para conseguir entender as coisas. Carecemos da palavra, do Espírito de Deus e da ajuda de outros irmãos que possam nos ajudar a caminhar bem nesta nossa caminhada. Mas sem nunca desprezar a palavra, é indispensável a Escritura Sagrada. Isso é o que acontece ali naquela ocasião. Uma outra coisa interessante que o próprio José vai revelar ali para o próprio faraó é que o Senhor fará tudo isso. O que é que o Senhor fará? O Senhor vai dar 7 anos de miséria, 7 anos de prosperidade, 7 anos de miséria. O Deus deles, ou os falsos deuses, não eram não somente capazes de dar algum tipo de significado ao que ele sonhou, mas também não eram capazes de nem dar prosperidade, nem tirar prosperidade. Mas Deus tudo fez e podia fazer. Foi Ele quem deu 7 anos de miséria e 7 anos de prosperidade. É o Senhor que conduz tudo isso. Geralmente a gente pensa assim, não, mas Deus só dá coisa boa, meu irmão. É só coisa boa. O que vem de ruim na vida é só, pode ser Satanás. É Satanás no meu pé, pegando meu pé, me perseguindo, Satanás. Não. Deus é quem faz todas as coisas. Satanás não passa de um servo de Deus, de um cão na sua coleira, que vai até onde ele quer. E pronto. É o Senhor quem faz tudo. É Ele quem dá prosperidade naqueles dias, é Ele quem dá ausência de pão. É Ele que muitas vezes pode nos privar de tantos bens na nossa vida, para o nosso próprio bem. E é Ele quem nos dá, muitas vezes, muitas coisas, para que possamos servir aqueles que estão conosco. É Deus, de fato, quem faz tudo isso. Não podemos pensar e atribuir a Satanás um poder que ele não tem, um domínio que ele não possui. Não, é de Deus tais coisas. Então, recordemos-nos desta realidade. Ele estava dizendo a Faraó, teus deuses não valem absolutamente nada. Mas o meu Deus, sim. Ele faz todas as coisas. E Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz, não é como nós, irmãos. Nós não sabemos o que fazemos. Deus sabe o que faz. E Ele então faz tudo aquilo. E então o texto é concluído, meus irmãos, do verso 33 em diante. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e põe administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham o cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem.
Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Então veja o que ele faz. Ele não somente vai revelar a vontade de Deus e interpretar a vontade de Deus, mas ele vai ser ousado a ponto de aconselhar o próprio faraó. Mas deixa eu te dizer aqui, faraó, o que é que você deve fazer? Isso e aquilo, não sei o que, não sei o que. Ele começa a apontar uma série de coisas que faraó deveria fazer. Veja, meus irmãos, trata-se de alguém, é como alguém que está pregando um sermão e ele está aplicando o sermão. Tipo assim, ó, eu vou dizer aqui, ó, isso aqui, ó. Mas a aplicação para a tua vida é esta. Ele vai falar de modo prático, revelando uma sabedoria prática para a vida de Faraó. Ele sabe o que está para acontecer e agora? Eu devo ficar parado na minha? Não, ele entende, não. Você deve fazer provisão em muitas. Faz isso, organiza aquilo, coloca chefes, tira um percentual daquilo que vai ter dos 7 anos de prosperidade para que as coisas possam caminhar bem. Ele faz isso baseado em quê? Na revelação de Deus. Notem, irmãos, como é necessário isto. Isso aqui poderíamos dizer assim, aconselhamento bíblico. José está fazendo um aconselhamento bíblico com um homem naquela ocasião. E ele não faz isso à parte da revelação de Deus. Como é necessário, irmãos, de fato, nós sermos homens e mulheres empenhados nisto. O aconselhamento bíblico é algo, obviamente, que está ligado ao ministério da palavra, mas todos nós devemos ser, como Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3, verso 16, aconselhai-vos e exortai-vos mutuamente, baseados na palavra, instruindo o outro, com sabedoria, irmãos. Mas sabe qual é o problema? É que nós somos tão faltos de sabedoria. José, ele demonstra uma sabedoria impressionante neste contexto. Sabedoria que nós tanto precisamos para guiar a nossa vida e para aconselhar aqueles que estão ao nosso redor de modo prático. Porque sabedoria é isso, viu? E muitas vezes velho e jovem não tem. Porque geralmente a gente pensa que quanto mais a idade vai avançando, mais nós nos tornamos realmente pessoas sábias. Deveria ser no processo natural das coisas, mas não é necessariamente. Sabedoria é a aplicação de um conhecimento que eu tenho. Como disse um puritano, outra vez eu já falei aqui, a sabedoria é como a flor que brota do conhecimento. A sabedoria é a aplicação do conhecimento que eu possuo, teórico ou de experiência. Por então conhecimento teórico, revelação da vontade de Deus, baseado na revelação de Deus, eu então de modo prático conduzirei a minha vida e a vida dos outros. Mas para isso eu preciso de sabedoria. E é isso que eu e você precisamos, meus irmãos. E é isso que Faraó vai reconhecer na vida de José. É um homem sábio. Onde ele encontraria um homem sábio como José? A pergunta poderia ser feita para nós. Será que o Senhor encontra em nosso meio homens e mulheres sábios? Meus irmãos, eu me incluo nisso. Como nós precisamos de sabedoria para conduzir as nossas vidas. E nós precisamos clamar a Deus. Como vai dizer Tiago, nós devemos clamar ao Senhor, pedindo por sabedoria, e a todos Ele dá liberalmente. Ele dá sabedoria. Nós precisamos do Senhor, para que possamos, irmãos, guiar a nossa vida e guiar também a vida de todos aqueles que a nós foram confiados. Clamemos a Deus e o Senhor haverá de nos capacitar. José, irmãos, ele estava sendo conduzido por tudo isso. E por que razão, então, ele é exaltado neste momento? O Senhor tem seus propósitos. E por trás disso, irmãos, os homens não conseguem interpretar. José é tirado para que ele possa, então, ser exaltado e conduzido a ser, de fato, um salvador do seu povo naqueles dias. Nós não podemos deixar de perder de vista a providência de Deus e a mão de Deus por trás de tudo isso. O mesmo Deus que providenciou tudo isso para que José fosse um salvador do seu povo naqueles dias, é o mesmo Deus que, em sua providência, conduziu Cristo para passar por tudo o que passou, para que pudesse ser um salvador bendito de pecadores indignos como eu e você. Somente através deste Cristo, providenciado por Deus, por Ele preparado e conduzido à cruz, é que eu e você encontramos salvação. E é exatamente deste Cristo que este mundo ao nosso redor precisa
Nós que conhecemos a Cristo, nós nos arrependemos de nossos pecados e nos voltamos para Ele como nosso Salvador. E é exatamente isso que você precisa fazer, você que não conhece a Cristo. Arrependa-se dos seus pecados e corra para o Senhor Jesus Cristo, um único Salvador dos homens perdidos. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, Deus gracioso, louvamos-te pela tua palavra, louvamos-te pela graça de poder te servir. Louvamos-te, Senhor, por poder estar com o Senhor, te servindo, adorando a ti, ouvindo o Senhor. Ó Pai, pela tua graça, ajuda-nos, Senhor, a sermos servos diligentes do Senhor, em toda ocasião, Senhor, mesmo nos dias que estivermos humilhados, tristes, em situações difíceis, ajuda-nos a sermos fiéis a Ti, mesmo em meio aos dias maus. E ajuda-nos, Senhor, a sermos homens e mulheres bíblicos que atentam para a Tua vontade, a Tua revelação e vivem segundo a Tua vontade, sujeitando-se a Ti em tudo. E ajuda-nos, Senhor, a sermos homens e mulheres sábios. Precisamos tanto, Senhor, de sabedoria. Nós não somos tão sábios assim como nós pensamos que somos. Somos muito limitados e carecemos do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.